vamos estar orando antes de começar. Queria que vocês fechassem seus olhos aí onde vocês estão. Amém? Pai, obrigado, Pai, pela sua presença. Desde já convidamos o Senhor, Pai, para estar aqui no nosso meio. Que o Senhor fique à vontade, Pai. Que a tua palavra, Pai, venha chegar ao coração de cada um, Pai. Que a sua paz, a sua alegria, Pai, venha ser derramada, Pai, sobre a vida de cada um, em nome de Jesus, Pai, nessa noite, Pai. Que o Senhor, Pai, venha realmente atingir o propósito, Pai, nessa noite. Que a palavra do Senhor venha atingir o propósito que o Senhor deseja nessa noite, em nome de Jesus, Pai. O Senhor tem liberdade aqui no nosso meio, Pai. Abençoa a casa de cada um aí, Pai, em nome de Jesus. Amém. Ô Amém, Gui, galera? ô Gui, chegou uma pergunta aqui importante, hein? Eita. Pastora Ruth perguntou, ela quer saber que dia que vocês vão casar. Ah, pastor, é o coronavírus, né, pastor? Quebrou, né, os casamentos, né? Então, aguardem, logo tem novidades por aí, não sei, né? Quem sabe, né? Tá, amém. Sua palavra, gente. Amém. Boa, pastor, valeu aí pela pergunta. Vamos conversar sobre isso aí. Glória a Deus, a gente vai falar sobre isso aí na palavra aí. Na verdade, é uma palavra bem dinâmica, né? Quando o 90 fez o convite, e eu e a Thay, a gente sentou e colocou algumas coisas que Deus colocou no nosso coração, né? E a gente vai estar compartilhando com vocês. E é algo que, né, cada um vai ter a sua trajetória, né, em relacionamento, mas é algo que Deus falou comigo, falou com a Thay, né, colocou no nosso coração, e eu creio que vai ser edificante para vocês, né? Então, que principalmente vocês venham buscar aquilo que Deus tem para falar para vocês, que isso daí não tem nada melhor do que o próprio Deus ministrar algo sobre a nossa vida, né? E antes da gente entrar na palavra, assim, a gente queria contar um pouco do nosso testemunho, né? Como que a gente começou o relacionamento. Na verdade, a gente vai contar um pouco e vai continuar contando depois da palavra, nos tópicos, nos pontos aí, né? E eu e a Thalia, a gente se conhece faz bastante tempo, né? E a gente sempre foi amigos, né? E a nossa amizade começou a aumentar depois que ela foi embora, voltou do Japão, aí a gente começou a ser amigos, né? Sem malícia nenhuma, amizade, né? Não sei da parte dela, tô falando da minha parte, né? Mas... Gente, era só amizade também, minha parte, tá? Mas enfim, né? A gente sempre foi amigo, né, da igreja. E então começou passando, crescemos, nós continuamos com uma amizade legal, e de repente a gente começou a conversar mais, tal, e vai indo, né? E de repente, vou pular já para a parte que depois a gente vai detalhar na palavra, né? Mas eu queria pular para uma das partes mais importantes, né? Que foi quando eu senti de Deus, né? Que era ela, e comecei a orar, né? Tal. E eu comecei a reparar algumas coisas nela, comecei a falar sobre ela para os meus pais. A gente vai falar mais disso na palavra, mas, né, o nosso testemunho é mais ou menos isso. Resumindo, a gente era amigo, sempre foi amigo. E essa amizade se transformou num relacionamento, que a gente vai falar um pouquinho também sobre esse relacionamento. E você queria falar alguma coisa sobre isso? Não, é isso, gente. A gente se conhecia, acho que desde pequeno, né? A gente também sempre frequentou a mesma igreja. Eu tive essa ida até o Japão, né? Depois eu retornei, e foi aí que a gente começou a ter mais contato, mais amizade. Igual o Guilherme falou, a gente começou a reparar um no outro, né? Sem malícia, mas assim, da minha parte, sem malícia, mas com outro olhar já diferente, de querer ter um relacionamento ou algo maior, né? Então foi mais ou menos isso, e aqui estamos, né? Fazendo de acordo com a vontade de Deus, né? E a gente vai colocar algumas coisas aqui que nós temos feito da maneira como realmente o Senhor tem nos guiado, e não só o Senhor, mas também as pessoas, os nossos líderes, os nossos pastores, né, os nossos pais que estão junto conosco. Então tudo isso realmente está sendo uma bênção para nossas vidas, e eu estou muito feliz, né? Nós estamos muito felizes dessa forma, porque nós vemos que tudo tem sido realmente conforme o Senhor tem colocado ali para nós, né? A gente tem sido abençoado dessa forma. Amém. E a gente vai colocar assim agora nosso testemunho por partes, para vocês entenderem um pouco
né? E para vocês poderem aplicar na vida de vocês, se vocês quiserem, é claro, né? E uma das coisas que a gente, quando a gente sentou para conversar, a primeira coisa que a gente colocou assim é o propósito, né? Qual é o propósito de tudo isso na nossa vida? A gente está no relacionamento, né? O casamento é algo divino, é algo que Deus criou para que a gente pudesse realmente ter um relacionamento e se casar. Esse é o propósito, né, do relacionamento que a gente está vivendo hoje. É quando a gente entrou no relacionamento. Eu lembro quando a gente foi conversar com a pastora falou assim: vocês estão entrando num relacionamento para casar. Então não é um relacionamento para vou ter uma amiga de fim de semana e vou ver se vai dar certo. Não, a partir do momento que a gente começa um relacionamento, né, diante de Deus, o propósito desse relacionamento é chegar no casamento, né? Então esse é o propósito esse relacionamento é uma criação divina de Deus, né? E uma coisa que a gente pontuou, que é a primeira coisa que a gente queria falar, né, é buscar primeiro as coisas do reino de Deus, buscar primeiro as coisas de Deus, né? Santidade, então, algo que Deus ministrou muito no meu coração. Eu tive uma vida que eu vivi dentro da igreja, só que teve alguns tempos que eu não seguia certinho aquilo que, na questão de relacionamento, eu não seguia aquilo que a igreja aconselhava. Isso não foi bênção para a minha vida. E a partir do momento que eu tomei a decisão de buscar primeiro as coisas de Deus, né, na minha vida, eu comecei a perceber que as coisas a gente não precisa fazer as coisas pela nossa força, elas vão indo para o caminho que Deus vai guiando e a gente vai vendo acontecer, né? E buscar o reino, em primeiro lugar, as coisas de Deus, né? Uma das coisas que envolve a santidade, né? Da gente se preparar, né? A gente ser santo para que a gente venha realmente ser a pessoa certa para alguém, né? Então eu tinha isso na minha mente. Não, eu preciso buscar em Deus, porque em Deus eu vou ser cada dia mais santo, eu vou buscar a santidade em Deus, né? E Deus ele vai me honrar, né? Então a santidade é algo que a gente precisa muito buscar a santidade para a gente ter uma vida plena com Deus e Ele vai nos abençoar. Porque se a gente eu vou parar de pecar quando eu conhecer a minha bendita, quando eu conhecer a minha varoa, eu vou começar a parar de pecar, eu vou começar a ser um cara melhor. Não, a gente tem que fazer isso porque a gente ama a Deus. Isso vai refletir outras coisas, né? Então buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e as outras coisas vão ser acrescentadas. E eu creio que essas outras coisas aí que Deus quer pra gente, que é bênção, uma dessas é o relacionamento, é o casamento, né? Então a gente tem que focar muito nisso, buscar em Deus, né? Buscar a santidade, ser uma pessoa boa, né? Para você não chegar, vamos supor, sou um cara estou fundado em pecado, mas quando eu arrumar uma pessoa certa eu vou parar, aí eu vou chegar, conheço o atalho e eu vou estragar a vida dela, né? Então você tem que estar preparado para que você não venha realmente com as práticas que você tem, né, chegar e prejudicar a vida de outra pessoa. Então se prepare, né? E com isso Deus vai te dar aquilo que Ele planeja para a sua vida. Então seja santo, busque a santidade, busque as coisas de Deus, né? Ler Bíblia, cada dia mais buscar a ter conhecimento, se envolver com as coisas da igreja, né? E Deus ele vai te abençoar. Eu creio muito nisso. Amém? Amém. Né? E falando sobre isso, em buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a gente vê que tudo primeiro tem que ser com o Senhor. Né? Não adianta nada você procurar as outras coisas se você não procurar primeiro ter um relacionamento com o Senhor. Né? Então a gente acredita que você tem um relacionamento com o Senhor, você orando, buscando, é nesses momentos em que o Senhor vai falar ao seu coração. Né? No momento certo, na hora certa, o Senhor vai porque o nosso relacionamento, na verdade, surgiu de uma oração. Né? Nós não simplesmente chegamos e falamos, nossa, vamos ter algo, né? Assim, vamos ter um relacionamento. Não, a gente primeiro buscou isso em oração. Né? Então a gente estava primeiro buscando as coisas de Deus. Né? A gente estava primeiro realmente caminhando com o Senhor, para depois realmente o Senhor colocar isso no nosso coração e a gente está aqui hoje. Uhum. Uma coisa que a gente precisa estar preparado, né? Uma preparação espiritual também. A gente está sensíveis à voz de Deus, né? E isso vai agradar muito o coração de Deus. E a gente estando sensível realmente à voz de Deus,
a gente vai andar na verdade, a gente vai fazer a vontade dele, né? Então, independente assim do tempo, às vezes a gente poderia, todo mundo, né? Às vezes a gente fala assim, eu não gosto de ninguém não, mas, bom, eu creio que todo mundo aí, tem a partir dos 13 aí, eu já gosto de uma menininha, já fica de olho. A partir dos 13 só pra dar uma, né? E já gosta de alguém e às vezes a gente acaba sendo realmente imaturo, né? E, eu amo, e já sonha, né? Uma vida com, enfim. Né? A gente tem que ser realmente uma maturidade espiritual, uma maturidade física também. Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Às vezes a gente cria muita expectativa, né? E não é o momento às vezes de criar expectativa. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Porque às vezes você tem 13, 14, 15, você gosta de uma pessoa, o coração dá aquela acelerada e às vezes não vai ser essa pessoa, né? Então você tem que tomar muito cuidado, entregar sempre nas mãos de Deus. Aqui a gente está falando, né, de primeiramente buscar o reino de Deus, né? Então se prepare, né, espiritualmente, né, busque as coisas do reino, busque realmente agradar a Deus, né, mergulhe na palavra você vai receber direção, você vai receber, até mesmo nesse assunto você vai receber direção. Então busque na palavra, que Deus ele vai derramar paz sobre a nossa vida, ele vai derramar alegria e a gente vai conseguir ficar tranquilo, né? Então uma coisa que a gente precisa muito é se preparar espiritualmente, né, ter maturidade. Né? Então a gente tem que ter maturidade em todas as áreas, né? Como discípulo, como líder, a gente tem que ter uma maturidade, né? Então se a gente não consegue ter um relacionamento com o nosso líder, a gente não tem um relacionamento com nossos pais, vai ser muito difícil a gente ter um relacionamento, né? Então assim, tem que tomar muito cuidado com isso, da gente estar preparado mesmo, né? Antes de entrar no relacionamento, né? Isso aqui, não estou falando que a gente vai ter que estar zerado para entrar, não, mas isso aí você vai dia após dia, né, se preparando. Então, e depois que você entrar no relacionamento, você tem que continuar mantendo isso também, né? Então, outra coisa também, preparação física, né? A gente tem que estar preparado. Vamos supor, quando fala de preparação física, vamos supor de materiais, né? Se você é 100% dependente do seu pai, como que você vai entrar num relacionamento? Né? Então isso que Deus sempre falou no meu coração, para você entrar num relacionamento, você precisa realmente, não estou falando que você já tem que estar 100% dependente, não posso sair, não. Às vezes você não está 100% preparado, mas você não pode ser 100% dependente do seu pai. Eu falo em questão financeira, né? Então assim, a gente tem que ter muito cuidado com isso e se preparar realmente, né? E quando eu comecei o relacionamento com a Thalia, né, eu já trabalhava, ela já estava começando a trabalhar no pulmão, né? Então eu vi que, voltando um pouco antes disso, a gente se preparou fisicamente, espiritualmente, e Deus ele vai encaminhando as coisas, né? A gente começou o relacionamento, né? Ela foi abençoada, ela terminou a faculdade, começou um emprego, então Deus ele vai encaminhando tudo, mas tem essa sequência, buscar o reino de Deus, a gente se preparar fisicamente, espiritualmente. E aí sim, se a gente fazer as coisas sem se preparar, não vai dar bom, você pode ter certeza disso. A tendência é dar errado, né? Então faz aquilo que Deus quer na sua vida, se prepare fisicamente, espiritualmente. Isso é algo essencial para as nossas vidas e para ter um relacionamento bom também. Sim, é o que a gente tem, né, provado disso, né? Como o Guilherme falou, quando a gente começou o relacionamento, eu falo, nossa, como foi um caminhar de Deus? Porque eu estava terminando a faculdade, mas eu já comecei a trabalhar, consegui um emprego, mas não porque eu busquei, mas foi algo que Deus também me deu, né? Eu não fui atrás desse emprego, foi Deus que me deu. E assim que eu terminei a faculdade também, eu também, assim, o emprego veio das minhas mãos. Então eu falo que tudo foi um caminhar de Deus, e que nem o Guilherme estava falando, às vezes a gente tem que preparar não só espiritualmente, mas fisicamente também, né? É importante, né? Porque aí que a gente vai começar a construir também, né? A gente vai começar a colocar na ponta do lápis o que precisa realmente pra gente poder, porque hoje como a gente, né? Eu tenho visto como a gente tem sido abençoado nesse sentido, nos dois lados, tanto espiritualmente como fisicamente, né? A gente tem provado disso mesmo.
E falando do físico, né? Vamos supor, você começou um relacionamento, né? Você vai dar um rolezinho aí, vai pagar um lanchinho, fazer um agrado, né? Então, você tem que ter um dinheirinho, você tem que ter uma rendinha aí pra dar uma força, né? Um presentinho, né? Às vezes é bom, né? Então a gente precisa estar preparado nessa área também. Né? Então é aquilo que eu falei, a gente não ser totalmente dependente dos nossos pais. A gente precisa estar preparado, entender que é responsabilidade nossa a partir do momento que a gente começa um relacionamento. Né? Então, se acontecer algum problema no nosso relacionamento, não vai ser culpa do meu pai, não vai ser culpa da minha mãe, da mãe da Thalia, enfim, do pastor, do nosso líder, vai ser culpa minha e dela. Né? Então a gente tem que estar preparado para assumir essa responsabilidade. Né? Então é uma responsabilidade muito grande. Às vezes a gente pensa assim, eu vou casar, eu vou arrumar uma doida aí, qualquer uma. Isso é uma responsabilidade grande, isso aí é algo que Deus, é um plano divino. Né? Então Deus está derramando a oportunidade sobre as nossas vidas de ter algo que Ele planejou, algo divino, uma família. Né? Então a gente tem que estar preparado para receber isso, né? E honrar o nome de Deus. Então o relacionamento meu com a Thalia, a gente tem que fazer isso para honrar o nome de Deus. Através do nosso casamento a gente vai honrar, né, o nome de Deus. Então é algo muito importante que a gente tem que colocar no nosso coração. É uma responsabilidade, né? É algo novo, é uma família que se inicia. Através das nossas decisões, né, uma geração, né, vai sofrer as consequências, boas ou ruins, né? Filhos, enfim. Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado e entender que não é só uma coisinha qualquer, não é algo muito valioso, né? Algo muito importante para Deus. Então tenha isso no coração, é uma responsabilidade, né? Algo que Deus derramou que a gente tem que cuidar com muito, ter realmente temor, prazer também, né? Naquilo que Deus derramou sobre a nossa vida. Então, outra coisa que a gente tem que ter aí, amém? Outra coisa que a gente queria colocar, que a gente sentado anotou aqui, é a relação da bênção dos pais e líderes, né? E isso é algo que eu acho que é bem complicado. Eu falo por mim, né? Quando eu era mais novo, 15, 16, 17, eu tinha muita dificuldade de chegar e falar para alguém que eu estava, gosto de uma pessoa, meu coração também. Isso era difícil. E hoje eu entendo que isso não poderia ser assim. Né? Eu tinha que ter chegado, falado comigo, para os meus pais, né, o quanto antes, a gente poder realmente se abrir. É óbvio que a gente tem que, não vai chegar assim, porque tem gente que cada dia gosta de uma pessoa, eu não estou apaixonado, de repente ele está apaixonado por outro. Coisa séria eu estou falando, você sabe quando bate aquele... E uma coisa que eu... Ó, pastor, só posando, né? Mas enfim, mas voltando, né? Então, algo que a gente tem que, eu falo a questão da bênção, mas antes a gente tem que entender, né? A gente tem que parar e pensar assim, tá louco, mais ou menos, né? Eu vou voltando para o assunto. Às vezes a gente tem dificuldade de chegar até o nosso líder e falar, né? Então, é normal, você com 13, 14 anos, você ter algum sentimento no seu coração. Isso vai acontecer. E você precisa expor esse sentimento. Óbvio, para quem? Para os seus líderes, para os seus pais. De falar, não, eu estou gostando e tal. Então, assim, você tem que expor esse sentimento. Nunca fique prendendo ele. Né? Às vezes você fica meio com medo e tal. Não, expõe, fala para o seu líder. Ele vai estar orando pela sua vida. Por isso que eu falo a questão das bênçãos. Né? Um exemplo que eu tenho, o dia que eu cheguei no meu pai. Eu estava na oficina. E cheguei lá, o pai, é o seguinte, o que você acha da fulana? Né? Eu tenho um jeitinho assim, né? Eu falei, o que você acha? Você me diz. E rapaz, gente boa, hein? Tal, família, nossa, eu gosto da família, não, tal. Então, pai, só aí, tô só observando. E nisso eu já observava ela, né? Tipo, tem vários exemplos, mas vou dar um pra ser mais rápido. Né? Uma vez a gente tava na casa da pastora, eu não lembro o que era, enfim, tava tendo lá, chegou alguns jovens assim. E todo mundo lá, não estou falando, quem estava lá nesse dia não se sinta ofendido, mas a gente estava todo mundo lá e a Thalia chegou, cumprimentou todo mundo e ela foi lá e eu ouvi. Ela falou assim, pastora, você precisa de ajuda? E a pastora, não, pastora, isso aqui. E começou a ajudar. Eu falei, nossa, por que minha esposa assim, treinada, né? Eu creio que não foi algo forçado dela e eu estava
satisfaz, né? Então, isso chamou minha atenção. E falei isso com meu pai, conversei com meu pai, enfim. Né? O primeiro discipulado que eu tive com 9, ele lembra, eu falei 90, tem que falar um negócio. Ele já deu risada, porque ele já estava suspeitando, não sei, ou foi algo de Deus, mas enfim. Falei, ele deu risada, ele tá orando, que da hora e tal, né? Chegar pra minha mãe, que é um caso difícil, né? Minha mãe, ela explode, né? Tipo, ai meu Deus do céu, não acredito. Já ia pensar que já tava querendo casar, já ia casar, né? Enfim. E eu cheguei, mãe, precisava falar um negócio pra você, desse jeito. O que você acha da fulana? Mesma pegada, né? Ela, e conversando. Então, assim, da gente expor aquilo que tá dentro do nosso coração. Sentimento, às vezes você fica apaixonado, morrendo, aí não consegue falar pra ninguém, aquilo explode. Né? Não, conta pro seu líder. Por isso que eu falo, contar. Muitas vezes a gente conta para qualquer um, menos para o nosso líder, menos para os nossos pais. Então, expõe aquilo. Não é porque você está com esse sentimento, é igual eu falei, que vai ser essa pessoa, mas expõe. Né? Ora junto, coloca diante de Deus. Né? Então, que a gente venha entender isso. A gente precisa realmente das bênçãos dos nossos pais, dos nossos líderes. Né? E um pouco adiante, tem a parte da bênção do pai, que quando eu fui na casa da Atália, né? Então, no mundo assim, acho que isso aí não tem muito valor, mas rapaz do céu, quase que eu desmaiei naquele dia. Eu tava pra ir e tudo gelado ainda. Eu lembro que até a Mari, nesse dia, a Mari parou na frente de casa lá. Eu falei, Mari, você não sabe pra onde eu tô indo. Não sei se ela lembra disso. Mari, tô indo lá na casa do Tony. Né? De manhã eu conversei com o pastor. Né? Conversei com o pastor, tinha falado com o 90, aí o 90 falou com o pastor. O pastor chamou para conversar. Conversei com o pastor de manhã. Aí ele falou, conversando bastante e tal. Amém. Vai lá, pede pro tio Tony. Falei, é nóis. Já mesmo, eu cheguei em casa, já lancei uma mensagem. O pastor Tony, pastor, precisava conversar com você. Pegar o dia aí, pegar o Lera, né? Nunca tinha me chamado ele no zap, né? Acho que ele falou, conversinha. Eu falei, mas amém. Aí marquei, já fui lá, pá. Troquei uma ideia com ele, conversei com ele, nem com ela, não conversei. Vim embora. Mais difícil, né? Agora é só. Aí, no outro dia era meu aniversário, já foi planejado. Mentira, foi sem querer, planejou, mas enfim. E no outro dia eu chamei a família dela, ela foi lá em casa. Aí foi o dia que eu vi ela, no meu aniversário lá em casa. E a gente conversou, e a família reunida, pá, tudo. Mas assim, é o que marca, né? Quando a gente faz aquilo que a vontade de Deus, né? Isso marca o nosso coração. A gente vai ter momentos aqui, eu não vou falar os momentos aqui, mas tem vários momentos que está marcado no meu coração, né? A gente está fazendo, às vezes isso é algo bobo, né? Não sei nem se existe de pedir papai, acho que nem pede, né? Às vezes é o pai que tem que vir falar com o filho, porque o filho com o outro filho lá, é bem louco o negócio, né? Então essas coisas marcam, né? Então que as bênçãos dos nossos pais, dos nossos líderes, isso aí é algo muito importante, né? E exatamente isso, né? Como o Guilherme falou, como a gente tem sido abençoado, né? Dessa forma que a gente falou, né? Assim, a gente seguiu todas as instruções de falar para os nossos pais. Eu mesma, primeiro, sim, minha mãe sempre foi minha líder, né? Mas assim, eu sempre falava com ela, então ela que me deu todas as orientações. E aí depois foi com a pastora, né? Mas assim, a gente seguiu tudo isso e eu falo como que hoje a gente tem sido abençoado. E como o Guilherme falou, né? Às vezes foi algo tão bobo, assim, às vezes ao olhar de outras pessoas, mas para nós foi muito marcante, né? Então, como é importante, quando o Guilherme falou essa questão de expor, né? Se você tem algum sentimento ou algo, que você realmente fale, porque eles vão dar as orientações certas para vocês. Eles vão saber se realmente aquela pessoa realmente vai servir para você ou não, né? Se aquela pessoa realmente vai ser bênção na sua vida ou não, né? Então eles que vão te dar o caminho, te dar a instrução, porque você sozinho às vezes... Oi? Voltou. Voltou? E voltou da onde, será? É que a bateria tá fraca. Pode? Mas vou dar um exemplo que vai que não falou aí, mas é algo que vem relacionado ao propósito. Uma vez um amigo meu, estava conversando com um amigo meu e ele pegou e falou assim pra mim, né? Nossa, você não pode beijar, né, tal. E sempre quando alguém perguntava isso, né, a resposta era que eu não posso mesmo, né, tal, igreja lá, tal. Mas assim,
E dessa vez Deus ele colocou no meu coração assim, eu respondi dessa maneira para ele assim, cara, na verdade eu posso e vou, né? Só que tem um momento certo, que já tem uma data preparada por Deus e eu posso, mas eu não quero nesse momento, né? Porque Deus já preparou o momento certo e já você é um pouco ao contrário, você está preso nisso, você não pode ter a escolha de não querer, né? Porque graças a Deus eu creio que eu fui nascido de novo e Deus está dentro do meu coração e eu posso ter a escolha de querer algo fora do tempo de Deus ou não, né? Então eu tive essa convicção e falei sobre a vida dele, né? Não, eu posso, mas não vou fazer, porque Deus já preparou o momento certo. Enquanto ele estava, ele não consegue parar de fazer aquilo, né? Então há uma pequena diferença aí. Para finalizar, galera, é o seguinte, algo que Deus colocou no nosso coração, né, para finalizar aí, a motivação certa. A gente falou de alguns pontos aí, mas o mais importante é a nossa motivação, né? A gente fez questão de colocar algo que Deus falou pra gente, ó. O maior pecado é fazer a coisa certa com a motivação errada, né? Então a gente colocou aqui buscar em primeiro lugar o reino de Deus, mas esse buscar em primeiro lugar o reino de Deus precisa ter a motivação certa, senão a gente acaba fazendo a coisa certa com a motivação errada. Eu vou dar um exemplo. Já pensou, eu começo uma célula nova, eu começo postar vídeo todo dia para agradar a Thalia, né? Eu estou fazendo algo certo? Sim, mas a motivação está sendo errada. Então a gente tem que tomar muito cuidado com a nossa motivação, né? Então a gente tem que fazer tudo mesmo para arregaçar a manga e ir para cima. E a nossa motivação é agradar a Deus, né? Então, outra coisa é a nossa preparação espiritual, a nossa preparação física, você ostentando lá o seu carro, o seu dinheiro e tal, para chamar a atenção de alguém? Não, a gente tem que fazer isso para se preparar, para agradar a Deus e Ele vai nos recompensar, né? Então, tudo que a gente for fazer, agradar a Deus, né? Motivação certa, tem que estar sempre agradando a Deus. As bênçãos dos pais líderes, né? Agradar os nossos líderes, agradar os nossos pais, ser obediente, né? Em todas essas áreas que a gente falou aí, né? Então a motivação é algo chave para a gente ter um relacionamento com Deus. Então tudo que a gente for fazer, a gente tem que entender que a nossa motivação é Deus, é chamar a atenção de Deus. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Tudo que a gente fizer, agradar a Deus, chamar a atenção de Deus. Que uma das piores coisas é a gente fazer a coisa certa com a motivação errada. Então que o nosso motivo venha estar em Deus e Ele vai preparar tudo pra gente. Amém? Alguma coisa de falar? Isso aí? Se vocês quiserem saber mais alguma coisa, gente, ou alguma pergunta aí, vocês podem mandar. Amanhã a Bela e o Matheus vai estar respondendo. Se for algo sobre a gente tenta responder isso depois. Dá um zap aí. Mas é isso, né? E a gente tem vivido, como eu tenho falado, em todos os pontos, né? Com essa bênção realmente. E é o que nós queremos para vocês também, né? A forma como a gente tem feito, tem nos abençoado. E eu creio que aquilo que a gente está plantando agora, nesse momento, né? Nesse relacionamento, vai refletir, como o Guilherme falou, no nosso futuro. Né, e que nós queremos realmente ter bênção no nosso casamento também, e não só agora, né? Então por isso que nós estamos fazendo dessa forma, com todas as instruções, seguindo realmente o que o Senhor tem nos mandado, né? Então que vocês também possam pegar isso para vocês, né? Que vocês possam fazer realmente dessa forma também, para que vocês também sejam abençoados. Vocês vão ver, vocês vão realmente provar daquilo que a gente está falando. Talvez ao seu coração ainda não chegou, né? Mas aquilo que a gente realmente está falando é porque a gente tem vivido e é aquilo que a gente realmente tem feito. Amém? Amém. É isso aí, galera. Então, tenho essa convicção aí, que Deus já preparou o melhor para vocês aí e basta você fazer a parte de vocês, né? Igual eu tenho feito até hoje, tenho que continuar fazendo, a Thalia também, e isso tem sido bênção sobre as nossas vidas e eu creio que vai ser bênção para vocês no momento certo aí. Então, é nóis. Vamos estar orando aí. Vocês fechem seus olhos aí onde vocês estiverem. Pai, obrigado, Pai, por essa noite.
Obrigado porque eu creio que a sua palavra, Pai, atingiu o propósito nessa noite, Pai. Obrigado pela tua presença, Pai. Obrigado, Pai, pela vida de cada um que assistiu, Pai. Que o Senhor venha estar derramando paz sobre a vida de cada um, Pai. Que o Senhor venha estar derramando fé sobre a vida de cada um, Pai. Derramando alegria, Pai. Derramando amor, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Que o Seu Espírito venha guiar a vida deles, Pai. A nossa vida também, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Porque sabemos que o Seu Espírito, Pai, nos guia para o caminho correto, Pai. E que todo plano do inimigo, Pai, sobre cada vida, Pai, caia por terra em nome de Jesus, Pai. Que os olhos, Pai, os olhos dessa noite venham ser abertos, Pai, para a gente poder enxergar, Pai, muito além daquilo que a gente tem visto, Pai, que a gente venha ver coisas realmente sobrenaturais acontecendo sobre as nossas vidas, Pai, em nome de Jesus, Pai, que ninguém venha se desanimar, Pai, que ninguém, Pai, venha perder a esperança, Pai, que o Seu amor, Pai, venha realmente tirar, Pai, todo o medo do coração, Pai. Se porventura tem alguém, Pai, que se sente inferior, Pai, se tem porventura alguém que não se sente amado, Pai, que a Tua presença, Pai, venha chegar a cada casa, que o Senhor venha abraçar cada vida, Pai, que o Senhor venha derramar temor sobre cada vida, Pai, em nome de Jesus, que a Sua glória, Pai, a Sua presença, Pai, esteja sobre a vida de cada um, em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém.